Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa live Respondendo ao Chamado tem o prazer de entrevistar a Rosa, falando sobre consagração. Será que a Rosa já entrou? A gente está muito ansioso, é a minha primeira vez, né? Minha e do Kerlon, meu filho. Boa noite. Mas vai ser um papo bom, né? A gente tá com a barriga doendo. Vai ser ótimo. Rosinha, cadê você? Me ajuda, o meu sobrinho tá aqui me ajudando, porque eu não entendo quase nada de Instagram. E olha pra mim se a Rosa entrou aqui, por favor. Hoje bom que eu consegui passar batom, né, gente? Porque tanto tempo usando máscara, hoje a gente tá sem máscara. Ela não entrou ainda não? Fala pra ela enviar a solicitação pra você. Manda uma mensagem pra Rosa, pergunta: Rosinha, cadê você? Caixa de perguntas aqui. A gente vai trabalhar com a caixa de perguntas, aí vocês podem ter uma interrogação aí embaixo. E aí vocês podem deixar a pergunta de vocês na caixa de perguntas. A gente vai testar pra ver se dá certo. Já tem alguma pergunta? Aonde eu aperto? Conta pra mim. Na interrogação mesmo. Clica olha, na pergunta. Aí eu clico na pergunta. Tem um teste aqui da Letícia, deu certinho, viu? Aperta na pergunta pro povo ver. Assim? Isso. Ah, que legal! Se aparecer aí, você me avisa. Apareceu. Aí, quando eu faço a pergunta, eu posso só apertar no X quando Isso, e aí sai. tá. Nossa, muito bacana. Aí qualquer coisa com outra pergunta. Aí a gente... beleza, vai dar certinho. Cadê a minha tentar? Que bom. Pergunta se a Rosa já tá no ponto aí. Ela tem que te mandar a caixa de solicitação. Tá. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, né? Já somos 19. Hoje eu nem tô lá. Eu quero. Esse assunto é um assunto que, assim, tem muito tempo que eu tenho curiosidade. Eu não sei muita coisa, então vai ser ótimo. Pede ela pra apertar onde tá escrito solicitação. Ô, Rosa, manda a solicitação pra mim. Então, assim, vai ser um papo bem legal. Eu quero sair daqui, assim, com um coração leve, né? Sem dúvida. A Rosa é uma excelente pessoa, né? A gente trabalhou muito tempo junta, lá em 2014, 2015. Então, caminhada longa. Como é que tá aí? Ela não te mandou solicitação ainda não. Rosa precisa me mandar uma solicitação pra você entrar junto comigo. Só dá pra desativar os comentários na hora que a Rosa entrar, senão a gente não vê a solicitação. Entendi. Vai dar certo. Vamos pôr uma musiquinha de fundo aqui pra gente ficar bem relax. Eu adoro essa música. Nós nos consagramos, gente. Pra gente já ir entrando no clima. Agora ela mandou aqui, ó. Visualizar. Aí eu visualizo. E se essa é uma realidade pra você também, cante isso. Agora eu falo pro pessoal que você vai desativar os comentários. E aí a gente vai desativar os comentários. Vocês estão te ouvindo também, né? E no final, aí vocês vão postando as perguntas que a gente vai. Ei, Rosa! Ei, joia! Tá conseguindo me ouvir? Tudo bem, boa noite. Tá me ouvindo? Ah, então tá bom. Coloquei um fone aqui, porque aqui em casa é muito barulho, é muita gente. Que bom. A gente já tá com um número bom, né? Vamos começar. Vamos começar rezando, né? E o Espírito Santo vai tomando conta. E eu queria convidar todos para rezar com a gente. Uma oração que Nossa Senhora revelou para o Padre Fogo. E é uma oração que eu gosto muito de fazer, que a gente faz a intercessão do Espírito Santo através de Maria. Ela é assim, a gente reza três vezes. Vinde, Espírito Santo.
Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração, vossa amadíssima. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração, vossa amadíssima. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração, vossa amadíssima esposa. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É isso nós pedimos que o Espírito Santo de Deus conduza todos nessa hora que nós estamos, para que Ele pague por nós, que nós continuamos e Ele apareça através desse nosso encontro. Virtual, mas tão perto. Hoje o Evangelho de hoje é a oração do Pai Nosso. Eu gostaria também de convidá-los a rezar juntos essa universal, para mostrarmos ao nosso Pai, aos nossos irmãos, que queremos falar a mesma língua do seu Filho, nosso Senhor Jesus. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem perdoamos a quem não vos deixeis em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Linda Rosa. Que é pra Obrigada. Será que é meu computador? Perguntou se você tá com o telefone perto. Tô com o computador. Será que é isso? Fechei aqui. Tem que abaixar o volume do computador. Ah, tá. É só abaixar o volume? Oi, gente, as ignorâncias, né? Pera aí. Essa meninada tudo sabe mexer nesses troços. Eu desliguei, eu fechei ele e desligou. Tá bom, melhorou? Melhorou, né? Então, essa é a rosa. A rosa tá a rosa do cacá, né? Como que vai diferenciar os nomes? Ela é a mãe do Tiago e da Giovana, que eu só estou falando um pouco para fazer. O que é a rosa? Então, gente, todo mundo, a maioria me conhece como tia, né? Especialmente no PTB, tia Rosa, do EJC PTB e dos EJ6, né? Porque a gente é tia de todos. Sou mãe, como você falou, de 3, né? Um de 18 e os gêmeos de 12 anos. E sou casada com o Cacá, com o Tio Cacá, né? Estamos juntos aí há 24 anos nessa história. E a nossa família, né, nasceu aí dessa união entre eu e ele e Deus. Graças a Deus. Já tem mais de 20 anos, né, Rosa? 24 anos que nós estamos juntos. Graças a Deus. É uma vida, né? É mais do que muitos que estão assistindo a gente. Vocês já estão juntos. Com certeza. Com certeza. Então vamos lá. A gente preparou algumas perguntas pra gente conseguir sair daqui. Sem dúvida sobre consagração. Tá preparada? Amém. Vamos lá. Como que foi o primeiro contato com consagração? Como que foi sua história inicial? Então, eu sempre tive uma coisa assim com Nossa Senhora, né? Desde a minha infância. Eu sonhava com ela. Sempre tive muito assim, sempre fui muito devoto, né, de Nossa Senhora. Só que essa coisa de consagração surgiu na minha vida uns 4 anos atrás, mais ou menos, quando se começou a falar muito sobre, né? E no início eu tinha até um certo preconceito, assim, que eu falava assim, nossa, povo, né? Falar que é escravo de Nossa Senhora, que absurda. Então, esse foi o meu primeiro olhar, né, sobre a consagração. Mas também, ao mesmo tempo, quando a gente não conhece sobre um assunto, acho que isso instiga a gente mais a pesquisar sobre, né, a ir ler, a entender o que motiva, né, os outros a seguir aquele caminho. Então, eu fui fazer isso.
E eu tive, assim, contatos com alguns consagrados dentro da JC, dentro da igreja, dentro de outros movimentos que eu participo, né? E até que chegou num dado momento que eu fui participar de um evento em Joatuba, que era Chá de Mulheres, onde eu encontro... Tá dando Oi? eco, tá dando um eco. Não tem nada ligado aqui. Tira o fone, tira o fone. Ah, meu Deus. Vocês estão me Vamos ouvindo? continuar. Melhorou. Então vamos. Então tá bom. Aí eu tive um contato com esse pessoal de Joatuba, nesse chá de mulheres, eu fui ajudar a organizar. Foi um chá muito interessante, né? Que era voltado só para a mulherada, um chá cristão, e foi muito legal, assim. E lá tinha vários consagrados e consagradas, inclusive casais. E aí eu voltei de lá com essa coisa, né? No meu coração, falei assim, nossa, falei assim, nossa, uau, né? Eles tinham uma intimidade tão grande com a Nossa Senhora, e eu queria aquela intimidade também, né? Apesar de que o que eu achava que eu tinha antes era intimidade. Mas eu vi que eles tinham algo a mais, né? E aí cheguei em casa, vim com aquela coisa no coração e tal, mas deixei para lá. E aí no dia seguinte, uma das mulheres que estava lá no chá me mandou, né, e falou assim, olha, a gente tem um grupo de consagrados e eu sinto que é o momento seu. E aí eu não tinha comentado nada sobre isso com ela, nem com ninguém, né? Então ali eu considerei meu chamado. E aí eu comecei a me preparar. Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar o livrinho. Não é esse aqui o original, mas hoje eu tô com esse aqui, porque os meus outros eu já dei, né? Os outros. Esse aqui, ó. É o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que é de São Luís Monfort. Então, esse aqui é o livro de cabeceira de todo consagrado, né? E aí eu comecei a ler, comecei a pesquisar. Eu gosto muito dos vídeos do Padre Paulo Ricardo, ele fala muito sobre a consagração e ele explica esse livrinho parte por parte. Então eu fui pesquisando e eu levei assim um grande tempo para me ler. Esse livro aqui é o terror de todo mundo que deseja se consagrar, porque todo mundo fala que ele é muito difícil. Mas não é que é difícil, é porque a todo momento ele nos instiga, ele nos dá uns tapas, sabe? E fala assim, nossa, meu Deus, tudo que eu fiz até agora está errado, né? Mais ou menos isso. E aí eu comecei a ler esse livro, fiz o caminho da consagração, me consagrei em janeiro, né? No dia 1º de janeiro, que é dia de Nossa Senhora Mãe de Deus, né? Maria Mãe de Deus. Mas mesmo assim, depois da consagração, eu tinha preconceito de usar cadeia, que é isso aqui. Então, na verdade, não era preconceito, eu tinha vergonha. Depois a gente vai falar o que é a cadeia. Eu tinha vergonha. Eu falei assim, nossa, eu tenho que usar isso aqui, é muita responsabilidade, eu não sou digna, né? De estar usando isso. E aí nós temos no JCPTB o acampamento Ser Jovem. E nesse ano, especificamente, a gente tinha uma pessoa palestrando, que é meu amigo, que é o Daniel de Pará de Minas, né? Quem estiver assistindo a live com certeza deve conhecê-lo. E assim, eu tenho muita intimidade com ele para conversar. E o Frei Igor também estava. E o Frei Igor foi quem me acompanhou em partes, assim, nesse meu desejo de se consagrar, né? Que a gente precisa de alguém da igreja para nos direcionar. Então, algumas dúvidas eu tirava com ele. E aí, naquele acampamento, eu fui assim, nossa, sou consagrada, estou aqui, mas eu acho que eu não quero isso não. Eu fiz esse caminho, mas eu acho que eu não quero esse negócio não, desisti. E aí tem um dado momento que o Daniel estava palestrando, ele me pegou pelo braço, me levou lá na frente, era o momento de falar de Maria, e ele colocou a imagem dela, Nossa Senhora das Graças, na minha mão. E falou comigo assim, tia, segura essa imagem que eu vejo Nossa Senhora em você. E eu segurei a imagem assim para os jovens. Mas aquele momento, eu tenho uma foto que eu estou tentando procurar aqui para onde eu coloquei, mas até o final da live eu acho, mas geralmente está lá no meu Instagram, porque eu amo essa foto. É o momento que eu me considerei consagrada ali, porque Nossa Senhora me pegou mesmo no braço, sabe? Falou assim, olha, você é minha filha, não adianta você fugir. Então eu fechei meu olho e só chorei. E segurei ela, fiquei um tempão segurando e tudo. E foi um momento assim, muito lindo que eu vivi com a Nossa Senhora nesse chamado. E saindo desse momento, ninguém viu, mas eu fui para o final assim, do auditório que nós estávamos, e o Frei estava.
E aí eu tirei a cadeia do meu bolso e falei que toma, Frei, coloca para mim, porque agora não tem jeito mais não. Agora eu sou consagrada mesmo. Então, a partir desse momento, eu me tornei consagrada. Isso já vai lá 2 anos e meio, mais ou menos. Né? E não me arrependo em nenhum momento. Nossa Senhora é linda. Ô, Rosa, é porque a gente fica com um pé lá e um cá, né? No meio termo. Aí, quando se põe a corrente, que é a pulseira, né? Depois me fala melhor dela depois, a cadeia. Cadeia. Aí é a hora que você realmente tira o pé de trás e põe o pé pra frente, né? Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí eu assumo publicamente, né? Uma coisa que meu coração já sabia, mas nós somos naturalmente teimosos, né? Especialmente se tratando de coisas de Deus. Nós somos muito teimosos. A gente quer que a nossa vontade prevaleça. E é exatamente isso que a consagração é, que eu acho que é o próximo assunto que você vai me perguntar, o que é ser consagrado, né? Então, explica pra gente o que é ser consagrado. Então, todos nós já nascemos escravos, né? Nós temos em nós o pecado original, então nós somos escravos do inimigo de Deus. Isso faz parte da natureza humana, a partir do pecado original do nosso primeiro pai, Adão, né? E através do batismo, nós rompemos, né, essa escravidão que nós temos do inimigo, e aí Jesus nos pega para si, através das nossas renúncias, que os nossos padrinhos renunciam por nós, né? E fala, através do sangue de Jesus, a partir daí nós somos pertencentes a Jesus, né? Então ele passa a ser o nosso Senhor. E nós já não temos mais, já não estamos mais sob o domínio, né, do inimigo de Deus. A consagração nada mais é do que a perfeita renovação desse batismo. Várias vezes na igreja nós temos alguns momentos, né, que é direcionados pelo padre, que ele faz essa renovação dos nossos votos de batismo. Mas a consagração, ela nos permite viver essa renúncia todos os dias. Então, é como se todo dia eu falasse, eu renuncio, né, às coisas do mal, eu renuncio ao mundo, eu renuncio ao inimigo de Deus, eu renuncio a viver distante do olhar de Deus, e eu aceito o senhorio de Jesus na minha vida, porque Ele é meu Senhor. Então, a gente fala que nós somos escravos de Maria, mas nós precisamos lembrar que Nossa Senhora, ela não guarda nada para si. Tudo que é dela é de Deus, né? Então, nós somos, através dela, consagrados a Jesus. Então, a maneira certa de falar, para ficar mais claro, não é nem que eu sou escravo de Maria, é que eu sou escravo de Jesus através de Maria, né? E isso é um desafio muito grande, porque a consagração exige de nós renúncias. Então, a gente tem que renunciar todos os dias, né? A nossa vontade, o nosso desejo. E nós, seres humanos, nós somos naturalmente rebeldes. A gente quer que a nossa vontade prevaleça o tempo todo, né? E a consagração total, quando a gente fala que nós somos escravos, a Bíblia, ela usa, em algumas versões, usa a palavra servo, né? Porque naquela época, servo e escravo era a mesma coisa. Então, quando a gente usa a palavra escravo, nós estamos abrindo mão da nossa vontade. Porque quando a gente fala que a gente é filho, filho tem vontade própria, né? Filho, a gente vai até um certo momento. Não é assim com nós humanos? Os filhos da gente nos escutam até um certo ponto, mas ele tem as decisões dele, ele tem o caminho que ele decide. Então, a partir do momento que a gente fala que nós somos escravos, nós estamos passando de papel passado mesmo. Toma, Deus, sou teu. Faça de mim o que você quiser. E essa consagração não é somente de mim, Rosa, né? Do meu físico. É minha consagração do meu espiritual, é a consagração dos meus bens materiais, é a consagração do meu passado, do meu presente, do meu futuro, é a consagração das minhas palavras, do meu olhar, da minha oração, da minha comunhão. Então, de tudo, do meu ser inteiramente. Eu inteiramente pertenço a Deus. Então, esse é o desafio de todos nós consagrados, né? E de quem inicia a preparação. Porque a gente abrir mão do que nós somos e dos nossos desejos exige de nós muita coisa, né? Existe uma coisa que Nossa Senhora tem em abundância, que é a humildade.
E por isso que ela é o nosso modelo em tudo, né? Se a gente for pegar a palavra, a resposta de Nossa Senhora para o anjo Gabriel é: eis aqui a escrava do Senhor. Está lá na Bíblia, né? Eis aqui a escrava do Senhor. Então, ela foi consagrada assim, né? No auge. A partir daquele momento, ela abriu mão de sua vontade. Ela abriu mão dos seus sonhos. Ela permitiu que Deus direcionasse, mesmo que aquilo levasse à morte de seu filho. Então, ela levou essa consagração até a última instância que um ser humano seria capaz de chegar. Nós não somos capazes, muitas vezes, né? Sem dependermos dela para nos guiar. Então, em suma, né, em resumo, consagração é isso. O primeiro contato que eu tive com essa palavra escravos de Nossa Senhora, isso me soou muito pesado, porque hoje, quando a gente pega a escravidão, é algo muito ruim, né? Tira a liberdade da pessoa, né? Na hora que fala servos, me soa mais porque você está a serviço, né? Antes, a gente chamar alguém de senhor, só chamava o senhor de senhor, uma autoridade. Hoje a gente é um tratamento nosso do dia a dia, né? Essa dualidade da escravidão para uma coisa ruim, eu acho que dá uma afastada de cara. Eu não quero ser escravo de ninguém, né? Mas hoje, na hora que você me mandou aquela oração de manhã, eu vi que o tempo inteiro Nossa Senhora aponta para o Cristo, para o Filho, né? Faça o que o meu filho quer que vocês façam. E aí isso já soou no meu coração, assim, uma coisa assim, não, é a ordem de serviço, de estar inteiramente a serviço de Deus. E isso gera liberdade. Eu tenho a liberdade de falar, olha, eu não quero isso para mim, porque isso não me faz bem e não agrada a quem eu sirvo, né? Que é escolher falar não para o pecado e sim para Deus, né? Para as virtudes. Isso. É porque essa escravidão é uma escravidão por amor, né? E o nosso Senhor é um Senhor de amor. É um Senhor que nos ama incondicionalmente. É um Senhor que, antes de nós pertencermos a Ele nos ensinou o que é ser escravo. Porque Ele morreu como escravo. Ele deu até seu último gota de sangue numa cruz por cada um de nós. Então, Ele nos ensinou ali em cada caminho. E antes de tudo também, Deus poderia ter vindo de várias formas. Ele poderia ter chegado aqui, né, no mundo, porque Ele é Deus, já adulto. E Ele preferiu nascer do ventre de uma mulher. Então, para isso, a gente olhando também essa questão, a gente olhando para Deus, a gente vê o quanto que Ele é humilde, o quanto que Ele se fez pequeno por amor a nós, para nascer do ventre de uma mulher, se permitir ser submisso a ela, porque a palavra fala que Jesus crescia, né, em sabedoria, e era totalmente submisso a Maria. Então, ele foi submisso a Nossa Senhora durante 30 anos da sua vida, né? E a partir dali ele iniciou o seu caminho, e sempre nos ensinando esse caminho de humildade, de depender de Deus em todas as coisas. Então, o significado da escravidão de Maria não tem a ver com esse significado que nós conhecemos hoje, né? Que é o significado de pessoas usando de outras pessoas como se fosse um objeto, tirando daquela pessoa a dignidade. É muito pelo contrário. Através de Deus, nós somos livres. Nós somos livres, nós somos dignos do amor de um Deus, nós somos dignos do sangue dele derramado na cruz por nós, né? E tudo isso através do ventre de Maria, através de Nossa Senhora. Porque um consagrado caminha com Nossa Senhora. É a mesma coisa se eu falasse assim, Maria, olha, eu não quero andar sozinha mais. Tudo que é meu é seu. Então, eu te pertenço. Me direcione. Faça igual você fez com seu filho. Ensina ele a andar, me ensina a caminhar, me ensina a falar, me ensina a olhar, me ensina a perceber, como você percebeu nas bodas de Canaã, que o meu trabalho, o meu serviço é necessário para que a ação de Deus aconteça na vida do meu irmão. Então, é muito amplo, né, isso que a consagração faz com cada um de nós. E é uma coisa diária, viu, gente? Eu tenho 2 anos de consagrado, 2 anos e meio, mas em muitos momentos eu ainda me pego e falo assim, nossa, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu acho que, né, será que é isso mesmo? Isso é muito para mim. Mas é um caminho de todos os dias, né?
Todos os dias de manhã a gente já acorda falando Totus Tus Mariae, Bom dia Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos hoje. A gente tem todo um caminho para fazer durante o dia, né? Aproveita então e conta pra gente a sua rotina de consagrada, porque você vive a vocação do matrimônio, né, com a sua família, que não deve ser fácil. Ter jovem, casa e adolescente não é fácil. E aí vocês têm todo um ritual, se eu posso falar assim, se não é isso, me corrija, de vida de consagrado. Conta pra gente um pouquinho como que é a sua rotina de consagrada. Na verdade, a rotina de um consagrado é a rotina que todos os cristãos deveriam ter, né? Que é uma rotina de um momento com Deus. Nós temos, no nosso dia, momentos com várias pessoas. A gente tem momento no WhatsApp, a gente tem momento para os amigos, a gente tem momento para a nossa família. E Deus é algo muito importante na nossa vida, Ele é o principal da nossa vida, né? Então, a consagração, ela traz essa disciplina, da gente ter realmente aquele momento em que é a gente e Deus. Então, eu já inicio o meu dia consagrando aquele dia a Nossa Senhora, né? Eu falo com ela que aquele dia é dela, que ela faça dele o que quiser, que ela permita que eu tenha sensibilidade de perceber o que é a ação de Deus e o que não é a ação de Deus, e que ela me conduza onde que é para mim ir, o que não é para mim ir, o que é para me falar, o que não é para me falar, o que é para me ver, o que é para me não ver. Então, meu dia inicia assim. O tratado, ele dá alguns direcionamentos sobre esses sinais exteriores, né? Essas ações exteriores. Então, rezar o rosário, o terço para quem está começando, né? Mas para quem já está aí, já tem o hábito, já gosta. Rezar o rosário é um hábito muito bom. O Magnífica é uma oração maravilhosa, né? Que é quando Nossa Senhora ali, ela exulta o nome de Deus. Então, a gente já iniciar o dia exultando o nome de Deus, falando que Deus é o Senhor da nossa vida, que Ele é bendito, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é o Rei dos Reis. Então, isso a gente já acorda até com uma postura diferente, né? Diante das dificuldades, diante das coisas que a gente vai encontrar ali naquele dia. Então, em suma, é isso. Eu tenho esse momento com Deus todos os dias. Então, eu tenho um momento de orações não prontas também, né? Que é uma conversa. Nós, como cristãos, não só como consagrados pelo método, né? Nós temos que criar esse hábito na nossa rotina. De colocar Deus no lugar dele. Colocar Deus no lugar dele. E colocar ele como algo essencial, né? Não é só comer, não é só beber, não é só andar. Deus é essencial. Então, como uma coisa essencial, é algo que a gente tem que viver todos os dias, essa relação com Ele. Deus tem saudade de nós, né? Ele tem saudade do nosso bom dia. Então, quando nós entendemos isso e nós colocamos ali um momento e falamos, olha, Deus, é eu e você, vem cá conversar, senta aqui do meu ladinho, né? Você criar essa intimidade com Deus e falar assim, vem cá, Nossa Senhora, senta aqui também, vamos fazer uma roda de conversa, de conversar. Eu não vou falar com ele não, vou falar com a senhora, a senhora conta para ele para mim, né? Então, é exatamente isso que a rotina de um consagrado, né? Ao longo do tempo a gente vai conseguindo fazer. Ô Rosa, a gente entra, e eu fiquei pensando muito nesses dias, né? A gente entra na escola de Maria, né? Não tem como se consagrar se você não for ali, ó, mergulhar nas passagens bíblicas sobre Maria, ver qual era o posicionamento, a reação dela, o sentimento, ver como que Deus prometeu e cumpriu tudo na vida dela, tanto a parte boa quanto a parte não tão boa assim. E aí hoje, na hora que eu fui tomar banho, eu fiquei pensando que na apresentação de Jesus no templo, Simeão fez uma profecia que uma lança transpassaria a alma de Nossa Senhora, né? E aí a gente vê essa profecia se cumprir aos pés da cruz, e ela de pé aos pés da cruz. É uma escola, não é? Sim, é uma escola. Nossa Senhora é o nosso modelo de ser humano, né? Não tem como, isso está na Bíblia, independente da designação religiosa. Se você tem uma Bíblia em casa, não tem como. Lá fala que Nossa Senhora é o modelo, né, de nós, seres humanos. Ela tem aquilo que Eva não tinha. Primeiro, a humildade,
de aceitar que Deus é o Senhor e Ele, né? E a Ele todas as coisas. E segundo, é obediência total, né, aos desígnios de Deus, independente das consequências que isso venha nos trazer. Então, Nossa Senhora, a todo momento, ela nos convida a olhar para o Filho dela, Jesus. Né? A todo momento, tudo que ela faz, ela mostra Jesus. E também vem nos ensinar a servir. Porque também não adianta a gente só falar que a gente é de Deus e só viver nas missas e só rezar vários textos durante o dia, se a gente não transforma isso em ação também. Então, Nossa Senhora, em vários momentos na Bíblia, ela vai mostrando que a oração e o serviço caminham junto. Então, nós temos que apresentar para o outro esse Deus que nós conhecemos, né? Apresentar para o outro através do nosso trabalho, através de um bom dia bem-humorado, através de um oi, como é que você está? Sentir saudade de você, né? Ou então através de alguém que está precisando de alguma coisa, de um doente. E é tão legal que Maria... Gente, eu sou fã dessa mulher, sério mesmo. Nossa, Maria, a primeira ação dela, quando ela soube, né, que ia gerar o Filho de Deus, e isso não cabe na nossa compreensão humana, que é gerar o Filho de Deus, né, foi se colocar a caminho para ajudar sua prima. Então, ela deixou José para lá, ela tinha muita coisa para resolver na vida dela, né? Ela tinha que contar para José que ela estava grávida, ela tinha que contar para a família, ela tinha que resolver a vida dela pessoal. E a primeira coisa que ela fez foi se colocar a caminho para ajudar sua prima, que já era idosa e estava grávida de São João Batista. Então, essa escola de Maria, ela é muito mais do que só o silêncio, ela é muito mais do que só a oração, ela é muito mais do que só a obediência. Ela também mostrar o que é ser cristão na prática. Ela né? é pronta, né? Ter prontidão em todos os momentos. Prontidão, né? Exatamente, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então, tem vezes que nós estamos com vários problemas em casa, né? Nós cristãos, porque nós somos seres humanos, a gente tem as nossas dificuldades no dia a dia. E o mais lindo é quando nós nos colocamos a serviço um dos outros e fazemos com que as cruzes uns dos outros fiquem mais leves, né? Isso é a beleza de ser cristão e é o que Jesus também nos ensinou, o que Nossa Senhora nos ensina. Em todas as passagens que falam dela na Bíblia tem algo disso, né? Tem a passagem das bodas de Canaã, que quem me conhece sabe que é uma das que eu amo, assim, que eu leio e eu amo mesmo. E ali Nossa Senhora, ela é do silêncio. Ela estava num momento, numa festa, que vários de nós aqui temos várias possibilidades de estar numa festa e tal, e a gente quer se divertir, a gente quer beber, a gente quer comer, a gente quer comemorar, né? Mas mesmo assim, ela não perdeu essa essência dela, que é terna, que é de perceber que estava acontecendo, né? Então, para mim, essa é a escola de Maria. E a gente está falando de um grupo, né, que tem uma paróquia, na verdade, que tem Madre Teresa de Calcutá como padroeira. E não tem como olhar para a Madre Teresa de Calcutá e não lembrar de Nossa Senhora. Ela é muito próxima, né? Como essa... Eu também estou aqui, ó. Ela é muito próxima das atitudes de Nossa Senhora, né? Da humildade, do serviço. Então, Eu pensando nisso agora, se eu tiver também errado, me corrige. Eu acho que Jesus nos consagra a Nossa Senhora ali nos pés da cruz, que ela entrega a sua mãe para o seu discípulo amado, né? Se somos um discípulo amado, então levemos Maria junto conosco. Sim, e ele fala, eis aí tua mãe e eis aí teu filho, né? E a palavra fala que a partir daquele momento o discípulo a levou para casa. E aí quando fala essa palavra casa, quando a gente deixa alguém entrar na nossa casa, é porque ela tem intimidade com a gente, né? Ela participa ali de todos os momentos. Ela dá pitaco em tudo que acontece naquela realidade daquela casa. Então, é esse o papel de Maria na nossa vida, né? Então, quando nós nos consagramos, a gente não só deixa ela dar pitaco, a gente deixa ela direcionar. Então, ela é totalmente a matriarca, né? Da nossa vida, do nosso agir, do nosso falar, do nosso pensar. E aí você me perguntou o desafio enquanto família, né?
Então, aqui em casa, por enquanto, quem é consagrada é somente eu. Consagrada pelo tratado. Por quê? Porque, primeiramente, o tratado ele é um método de consagração, né? A consagração ela existe de várias maneiras, de várias formas. O tratado ele é só um caminho mais fácil, como se fosse, tipo assim, umas pistas que vai dar bom, né? Você fala assim, nossa, segue esse caminho aqui que você sabe que vai dar certo. É uma fórmula de sucesso, digamos assim, né? Mas a consagração em si, todos nós podemos ser. E ela, inicialmente, né, as mães têm todo o poder de consagrar seus filhos a Nossa Senhora. Aqui em casa, todos os meus filhos são consagrados por mim. Então, desde a gravidez, desde o parto, nós temos esse poder de consagrar os nossos filhos, de entregá-los a Nossa Senhora. E até hoje eu tenho esse hábito de fazer isso com o Felipe. O Felipe tem 18 anos, então está naquela fase difícil. E aí ele já sabe que eu olho para ele e falo com ele, você está aprontando, eu já entreguei você para Nossa Senhora, ela que vai resolver para mim. E aí ele fica assim, ah não, mãe, eu sei, essa Nossa Senhora eu não dou conta. Eu falei assim, você sabe que quando eu coloco ela para resolver um negócio, meu filho, ele soluciona o problema, e você sabe que ela é radical, que é obedecer, não, ela é pior do que eu, né? Falo com ele assim. E aí ele já criou esse hábito. Então, sempre que ele está no momento de oração, eu percebo que ele já a ter essa intimidade. Ele não anda sem escapulário, por exemplo, né? Ele tem esses dias ele estava trabalhando, eu achei tão bonitinho, o primeiro salário que ele recebeu, ele chegou aqui em casa chorando. Aí ele me deu um abraço, aí depois ele subiu, ele foi pro quarto dele, e aí depois eu fui atrás dele, né? Porque eu vi que ele chegou e estava esquisito, aí eu fui atrás dele, ele estava lá ajoelhado na cama, e estava chorando. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, ô filho, por que você está chorando? Não, eu estou agradecendo a Deus, estou agradecendo a Nossa Senhora, porque é meu primeiro salário que eu ganhei assim com o meu trabalho. E aí eu fiquei tão orgulhosa dele que eu falei assim, nossa, meu filho, você me dá muito trabalho, me dá mesmo, sabe? Nossa, deixa a gente cabelo branco, né? Os meninos que estiverem assistindo aí conhecem o Felipe, famoso na JCPTV. Mas essas atitudes, sabe, me faz perceber que ele está no caminho certo. E a mesma coisa é a Giovana, a mesma coisa é o Tiago, o Carlos, né, o Tio, é a mesma coisa. Então, todos eles têm essa intimidade com Nossa Senhora também. Porém, eles ainda não conseguiram alcançar o chamado de ser consagrado pelo tratado. Porque existem algumas coisas, existe disciplina. Então, cada um tem seu tempo, do seu chamado, do seu momento, né? Cada um vai ter esse momento que vai despertar e vai ter vontade de se consagrar totalmente a Nossa Senhora pelo método. Fala um pouquinho da cadeia, que chama cadeia. Da cadeia? Então, a cadeia, ela é um sinal exterior, né? Ela não é obrigatória. Você usa se você quiser. Mas, no tratado, né, São Luís fala que é bom usar. Primeiro, porque a cadeia ela é para mim. Ela é para me lembrar a quem eu pertenço. Então, em tudo que eu vou fazer, seja até coisa errada, seja no momento pecado, né? Eu olho para ela e falo assim, nossa, me pesa a consciência, sabe? Falo assim, nossa, eu pertenço a alguém, né? Então, isso que eu vou fazer, eu vou machucar o coração de Jesus, eu vou machucar o coração de Maria, né? Então, a cadeia, primeiramente, é para mim. Para as pessoas que a veem, é também para poder a pessoa criar aquela curiosidade, me perguntar, né? Por que você usa isso no seu braço? E aí eu vou ter a possibilidade de evangelizar e falar, olha, é porque, deixa eu te apresentar, tem uma senhora, que é a senhora da senhora, sabe? E eu tenho um Deus, que é o Deus, né? Então, deixa eu te contar, vem cá, vem conversar comigo. Então, é mais para isso. Mas, infelizmente, hoje em dia virou moda, né? Tem muitas pessoas, muitos jovens que colocam isso aqui no braço e falam assim, nossa, sou consagrado. Como se fosse algo assim, que trouxesse algum tipo de status, né? E ao contrário, não é para te trazer status. Isso aqui é para você declarar que você é um escravo de alguém. E aí, ninguém acha digno ser escravo de alguém, né? Hoje em dia, nos nossos tempos, você falar que você é um escravo, até as pessoas falam, nossa senhora, escravo não existe isso mais, né? Então, a cadeia ela é para isso, é para te ensinar a quem você pertence, que você se deu, né, como propriedade de Nossa Senhora, e ela, por consequência, te entrega a Jesus, e que tudo
que você faz, todas as suas ações, pertencem a ela. Então, é para isso que serve a cadeira. Se não me engano, foi a Bárbara que perguntou sobre a castidade na consagração. Não sei. Alguma coisa? Sobre a castidade? É obrigatório? Então, isso nós vamos falar de um ponto. Todo mundo fala assim, olha, eu quero tanto me consagrar, mas eu sou tão indigno, eu sou tão pecador. Então, o primeiro passo a falar é isso, gente, pecador todo mundo é, né? Todos nós somos. Então, se a gente for esperar dignidade, for esperar mérito para poder se consagrar ou para pertencer a Jesus, meu filho, nós vamos morrer e não vamos pertencer a Ele, porque nós nunca vamos chegar, né, à santidade plena, sem pertencer e sem deixar que Ele age em nós. Esse é o primeiro ponto. Segundo, todos os deveres de um consagrado é baseado nos deveres cristãos que nós já temos naturalmente. Então, isso está na Bíblia, está os 10 mandamentos, está as leis da igreja, né? Está o catecismo da igreja. Então, não muda nada nesse sentido. Então, a castidade, ela é algo que a Bíblia nos pede, né? Seja quando você é solteiro, né? A castidade, você guardar o seu corpo, porque seu corpo é templo do Senhor. Então, se ele é templo do Senhor, você não vai deixar qualquer um qualquer um tocar, qualquer um fazer o que quer, né? Porque você sabe que você é digno, você é filho de Deus, então que você merece algo muito bom na sua vida. E que Ele está preparando para você, né? No casamento, você vive também a castidade, viu, gente? Porque castidade, gente, não tem nada, não é apenas sexualidade, não é só sexo, não. Castidade é o que você vê, é o que você escuta, né? Então, castidade envolve muitas outras coisas. Então, no casamento também, nós vivemos a castidade. Tem a questão do adultério, né? Tem a questão das músicas que eu escuto, tem a questão do que eu vejo, tem a questão do que o tio vê, né? Se ele vê pornografia, se ele vê foto indevida. Então, isso tudo é a castidade no casamento. E a castidade dos solteiros também é a mesma coisa, mas envolve também o sexo, né? Enfim, é o que difere, não. É um processo de conversão. Cristão passa por tudo isso, né? Porque às vezes fala assim, eu vou me consagrar, não vou poder ficar com ninguém. Na verdade, você não poderia sair pegando geral de qualquer jeito, sendo ou não consagrado, se você é cristão, né? Eu acho que te põe na linha certa, né? Fala assim, olha, vai te aconselhando. Não é esse o caminho. E ele deixa mais claro, né? A letra está escrita perfeita ali. Mais fácil. Isso. No caso, é porque, como nós temos que renunciar todos os dias, né? A gente renova o nosso batismo todos os dias, através da consagração. Então, para nós, a gente tem alguém do nosso lado, que é a Nossa Senhora, nos ajudando também, né? Porque nós, por nossas forças, gente, nós caímos todo momento. A gente é muito falho, a gente é muito pecador, né? E isso é algo que, infelizmente, mesmo que no batismo nós rompemos o pecado original, nós temos os outros pecados que nós fazemos por escolha, né? Por decisões erradas. Mas isso não tira a nossa dignidade de filho amado de Deus. Então, Ele está aberto para nos receber, para nos ajudar, para nos conduzir, né? E Nossa Senhora é alguém que vai nos ajudar nisso. É alguém que vai nos moldar, né? A partir do momento que nós nos deixamos ser gerados pelo ventre dela, como ela gerou Jesus, então ela vai nos ajudando. E aí a gente chega num ponto de consagrado que a gente olha para trás e a gente não se reconhece mais. Isso é muito engraçado, que é algo natural, porque nós vamos nos modificando. Ontem a tia Julie falou sobre modéstia, e o tempo todo eu fui falando. Nossa, fui lembrando, né? Eu ainda não cheguei no nível dela de modéstia, não. Eu gosto muito de roupa, e tal. Eu ainda não cheguei, eu até conversei com ela hoje. Mas olhando hoje para a Rosa que era antes de consagrado, eu me vejo totalmente diferente. Tem determinadas roupas que eu não visto, tem determinados lugares que eu não vou mais, tem coisas que eu escutava que eu não escuto mais. E isso é uma transformação. Nós vamos renunciando, nós vamos caminhando. E aí, quando a gente percebe, a gente já está lá no meio do mar, no barquinho, e a gente já saiu da praia já há muito tempo,
né? E isso é muito, muito legal, é uma bênção, assim. É a conversão, né? Eu já me vi várias vezes assim. Outro dia, eu tinha antigamente, né, uma outra Karine aí, ela usava um vestido mais curto. E aí, outro dia, eu me vi olhando para esse vestido, eu falei assim, se eu nunca mais vou usar ele, por que eu não corto isso e não faço uma blusa de uma vez, né? Os hábitos da gente vão mudando, né, Rosa? É bonito. Vão mudando. E aí nos incomoda. Porque chega num ponto que nos incomoda. A gente veste determinada roupa, nos incomoda. Você olha no espelho, aí você olha e fala assim, nossa, não tá bom. Tá bonito. Tô mostrando demais, né? Vou fazer meu irmão pecar. Se eu quero seguir Nossa Senhora, se eu quero que ela faça em mim, né, tudo que ela quiser, nossa. E aí a gente começa a perguntar, será que Nossa Senhora usaria essa roupa? Né? Será que Nossa Senhora falaria isso? Será que Nossa Senhora veria isso? Será que Nossa Senhora que está aqui do meu lado, porque a partir do momento que eu falei que ela é consagrada, que eu sou consagrada a ela está na minha casa, então onde que eu estou, ela está também. Então a gente começa a se perguntar, será que Nossa Senhora assistiria esse filme? Será que Nossa Senhora ia ouvir essa música? Será que Nossa Senhora pisaria nesse lugar? Né? E aí vai tornando uma coisa natural, que é, igual eu falei inicialmente, exige renúncia. Isso não faz de um consagrado melhor do que ninguém. Todos nós estamos no mesmo caminho. Todos nós estamos ali no mesmo processo, né? Mas facilita aí, né? A gente pega uns atalhos, assim, com a Nossa Senhora. Ter uma mãe do nosso lado é algo, né? Você sabe disso, é melhor, né? Você tem que se apoiar. Com certeza, mãe dá carinho, mas mãe também puxa a orelha, né? Isso é natural da maternidade. E Nossa Senhora é uma mãe perfeita, então ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ela sopra, né? Mas também ela puxa a nossa orelha, mas melhor do que nós humanos, ela puxa a nossa orelha com a dignidade de que ela é plenamente cheia de graça, né? Que ela é livre do pecado, então ela pode falar assim, se chamarão bem-aventuradas, felizes, né? Então ela pode puxar a nossa orelha com propriedade, né? Então é exatamente isso. Rosinha, vamos conversar com o povo, né? Tá faltando 13 minutos. Vamos abrir uma conversa com o pessoal. O que é consagração total a Nossa Senhora já foi respondido? A Lohane perguntou. Ativo. Isso. Eu não tô conseguindo ver se agora apareceu. Escolher uma e clica. Eu acho que isso a gente já falou. A Stephanie perguntou aqui. Como saber qual é a hora certa para se consagrar? E Stephanie, minha filha, Nossa Senhora te puxa. Só não fica esperando. Começa, dá o primeiro passo, né? Começa a ler sobre, começa a ouvir sobre, procura alguém para te falar sobre, para conversar, trocar uma ideia. E você vai perceber o momento certo. Não tem como, não tem hora, a hora é agora. Faz a pergunta dentro desse interrogação, que eu vou ler as perguntas daqui, tá? Aí eu fecho. Vamos Só você tá perguntando, Stephanie, já é a hora. Aline. Vamos ver a pergunta da Aline. Qual é a importância da consagração para o cristão e qual é a diferença da consagração feita no dia? Deve ser no dia do batismo, eu acho que é isso mesmo, no dia do batismo. Todos nós fomos consagrados no nosso batismo, né? Sim. A nossa Todos nós somos consagrados ao maior entre batismo. Os dois. A gente falou sobre isso. Falamos. Na verdade, a consagração no batismo, geralmente é os nossos padrinhos, né? A gente tem padrinho de consagração. Ou então nós somos consagrados pelo nosso pai, pela nossa mãe, né? Agora, o consagrado da escravidão, a Nossa Senhora, nós somos consagrados por convicção, por conhecimento, por decisão. Eu quero ser consagrado a Nossa Senhora. Nossa Senhora, eu sou teu, né? Totus tuus, que todo mundo ficou ouvindo e fica falando aí, como se fosse algo assim normal de se dizer. Mas quando a gente fala totus tuus Mariae, a gente está falando com ela, Nossa Senhora, eu sou tua escrava.
Então, Como faça é o que que a é? senhora Repete quiser. isso aí que eu não captei. Todos tus, Mariaê. Todo mundo que é consagrado fala e tem uma galera aí que fala com moda, né? Com modinha. Mas isso é uma coisa séria, gente. Quando a gente fala que a gente é de Nossa Senhora, a gente é de Nossa Senhora. Então, isso exige responsabilidade, né? Isso exige de nós muitas renúncias também. Então, é como a gente falou lá no início, essa consagração é nos dar inteiramente a ela e renunciar a nós mesmos, né? É verdade. Como que sai aqui? Abaixa. Não tem pergunta na nossa caixa, então tem que ler aqui. Me ajuda aqui, por favor. Porque eu sou muito leiga nessas coisas, minha filha. Ainda bem que eu tenho os meninos para me ajudar. O pessoal tá perguntando que caixinha. Live coletivo. Tem onde um foi ponto contado, de né? interrogação aí na parte de baixo aqui. Tem um ponto de interrogação. Deixa eu ir Do puxando lado aqui de de onde rapidão. comenta. Peraí. Clica lá que aí vai aparecer que tem uma pergunta e fica mais fácil. Aqui, ó. O Gabriel Vou falar aqui. tá falando assim: madrinha de consagração não é só abdicar de escolhas. Ah, não, madrinha, ele deve ser o seu afilhado, que eu acho que ele tá falando com você. É, meu afilhado. Ah, tá. Consagração não é só abdicar de escolhas do mundo para viver uma vida de intimidade com Maria, do Espírito Santo, para ser servo de Cristo. Isso também é uma construção de nós como filhos. Isso também é uma construção de nós como filhos? Sim, é um caminho. Gente, nós pertencemos, nós sermos cristãos de verdade, a partir do momento que a gente fala somos cristãos, isso exige de nós renúncias. Então, a consagração, isso não é uma coisa de hoje. Isso não é uma coisa assim de falar, nossa, é algo, né? Como eu falei lá no início, nós todos nascemos escravos. Nós pertencemos ao inimigo através do pecado original. Nós temos essa corrente em nós, né? E através do batismo, Jesus rompe esse domínio que o demônio tem sobre a nossa vida e nos compra a preço do seu sangue. Não é isso que a palavra nos diz? Então, esse comprar a preço do seu sangue significa que ele coloca sobre nós o seu senhorio. Nós passamos a ser escravos dele. Só que a diferença é que nós passamos a ser escravos de um Deus de amor, de um Deus que nos ama, de um Deus que não nos trata como escravos. Ele nos trata como filhos, apesar de não sermos dignos, né? De sermos chamados assim, porque muitas vezes o traímos, muitas vezes nós não renunciamos àquilo que é necessário, muitas vezes nós escolhemos de novo ser acorrentado pelo inimigo, muitas vezes nós desdenhamos do sangue dele, do amor dele por nós. Então, o método proposto pelo tratado é um método que exige de nós, nos coloca numa disciplina. Nós precisamos de disciplina, nós precisamos de rotina, nós precisamos ser lembrados a quem pertencemos, nós precisamos ser lembrados do amor que ele tem por nós, né? E mesmo quando nós estamos ali nas nossas misérias, né? Vem Nossa Senhora e nos levanta e fala: o que você está fazendo aí? Você não pertence a esse lugar, né? Então, o que você está fazendo aí? Eu estou caminhando super bem. Vamos supor que eu me consagrei a Nossa Senhora, fiz todos os passos, estou caminhando bem, né? Gostando. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre essa parte, a parte muito boa de ser consagrada a Nossa Senhora. E aí eu caio. De repente, e o que eu faço? Confissão, continua o caminho. Nós somos cristãos, gente. Nós somos cristãos e nós temos uma igreja que nos dá o sacramento da confissão, que é o sacramento de cura, né? É um sacramento que nos lava. É claro que nós vamos a todo momento fugir do pecado. Padre Pio nos fala que a gente tem que fugir do pecado, essa é a solução. Mas se acaso acontecer, inevitavelmente acontecer, confissão, né? Então a gente tem que ter essa rotina de confissão mensal, né? Não confessar só uma vez no ano, que é o que a igreja nos pede, mas é bom a gente confessar todos os meses,
porque senão a gente vai acumulando coisas e a gente acaba esquecendo. E aí o acúmulo de pecados veniais, né, que são os pecados menores, que a gente fala pecadinho, pecadão, tudo é pecado. E aí vai juntando aquilo ali, chega num ponto que a gente volta de novo a ser escravo do inimigo. Então nós temos que, como cristão, não só como consagrada Nossa Senhora pelo tratado, não. Como cristão, nós temos que ter esse hábito de procurar o sacerdote e de nos confessar a ele e pedir perdão a Deus. Nossa, Deus, caí, Senhor. Me perdoa pela minha fraqueza. Me ajuda a levantar e a caminhar de novo. Mas vem comigo, me ajuda, me segura pela mão. E é isso aí. É o caminho da santidade, é esse, né? Nós não somos perfeitos, temos que reconhecer que não somos perfeitos, que a gente, uma hora ou outra, vai acabar desviando o caminho, mas que a gente tem que buscar retomar esse caminho, né? Nossa Senhora é uma força, assim, certeira. Ela vai estar ali. A oração do texto eu acho também ajuda muito. Não rezar por rezar e nem colocar o texto porque é modinha, né? Mas é o compromisso com a oração do texto. Aquele repetir, né? Isso fortalece. A oração da Ave Maria, ela é fortíssima. Quando minha mãe infartou, ela ficou 24 dias internada, né? E eu fiquei poucos dias porque nós temos uma família muito grande e todo mundo queria ir ficar com ela. No dia que eu fui, infelizmente faleceu uma senhora no mesmo quarto. E eu tenho pavor de sangue. Eu vejo sangue, eu desmaio. Eu sou muito fraca para sangue. E eu vi todo aquele processo de reanimar aquela senhora, de ressuscitação que não teve êxito. E eu só conseguia rezar Ave Maria, Salve Rainha. Ave Maria, Salve Rainha. E eu consegui acompanhar todo o processo sem desmaiar. Sem tremer na base. Uma força, assim... Não dá para explicar, é só vivendo, né, Rosa? Sim. Gente, o rosário tem um poder, terço, ele tem um poder que nós não conseguimos compreender, né? Tem santos da igreja que falam que quando a gente reza o rosário, reza o terço, o inferno inteiro se abala. Porque ali naquele momento, nós estamos chamando Maria para estar do nosso lado e nós estamos repetindo a obediência de Nossa Senhora, que aquilo ali quebrou, né? Quebrou o que Eva tinha escolhido de errado. Então, através dessa menina, né? Não, vai ter que recomeçar a live, né? A gente começa hoje, porque tem 2 minutos, vai acabar. Vai ter que recomeçar. Ô, gente, manda aqui embaixo se tem problema de recomeçar a live. A gente faz uma oração para terminar. Comenta aí. Fala do texto. Comenta aí que quando acabar a gente vê. Então, o inferno inteiro se abala. Quando a gente vai rezando e a gente vai lembrando, né? A obediência de Nossa Senhora, a humildade do nosso Deus, de se colocar dentro do ventre dela. E nós vamos lembrando ali, através do rosário, né? Qual foi o caminho de Jesus até chegar até nós, o inferno inteiro se abala. Então, é um hábito que eu realmente, hoje, eu não consigo viver sem o texto. Eu sinto falta. 1h42. Não, falta 1h42 aqui, para terminar. A gente fala um pouquinho, falta 1 minuto e pouquinho, 1 minuto e meio. Tem uma perguntinha na caixa aqui, ó. Tia, teve alguma dificuldade durante os exercícios da consagração de querer desistir de tudo? Foi a Letícia Gabriel. Nossa, Leli, todas as dificuldades do mundo, principalmente na primeira semana, que é o conhecer a mim mesmo, né? É porque a gente, antes de nos consagrar, para quem não sabe, a gente tem 30 dias, né, para poder nos preparar. A gente lê o tratado, depois tem 30 dias de preparação. Eu acho que a live vai cair antes de eu terminar de responder. Não é melhor terminar? Karina? Pronto. Voltou. A gente tem 40 segundos aí. Vamos, termina e começa de novo. A resposta vai ficar partida, né? Vai encerrar essa live, né? Vamos iniciar uma outra para a gente não ser cortado. Volta, gente. Volta aqui.
Volta, gente, que a gente vai responder e depois nós vamos fazer uma oração, viu? Vi. Juntos. Vamos lá.